pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar prosseguimento ao programa de monitoria da disciplina de Estatística voltada ao curso de Psicologia da UGB. Meu nome é Christian, para quem não se lembra, e aqui na frente ficam os meus contatos, aqui meu e-mail acadêmico e o meu Instagram. Hoje a gente vai trabalhar elementos da distribuição de frequências, aí a gente vai trabalhar as frequências relativas, acumuladas e tal, e vamos dar início ao histograma. A aula de hoje será um pouquinho menor comparada às outras, porque aqui eu vou ter que fazer um corte, porque senão eu vou ficar com essa parte de gráficos, como polígono de frequência, histograma, muito aberto. Então eu preferi romper, dar o corte na explicação da aula de hoje, para na próxima aula a gente pegar esse conceito, esses conceitos, na verdade, de forma integral, sem interrupções. Tudo bem? Então, sobre os elementos de uma distribuição de frequências. Nós temos frequências simples e frequências absolutas de uma classe. O que é isso? O que significa isso? A frequência simples, ou a frequência absoluta, ou também, como a maioria das pessoas falam, principalmente no meio acadêmico, frequência de uma classe, ou de um valor individual, é o número de observações correspondente a essa classe ou esse valor. A frequência simples é simbolizada por F e I, ou frequência de classe I. Então, gente, a frequência é a quantidade de vezes que aquele número está se repetindo dentro daquela amostra, dentro daquela classe. Então, toda vez que vocês verem, por exemplo, lá, o número 7 está se repetindo 3 vezes, a frequência do número 7 é 3, porque ele está se repetindo 3 vezes. E a frequência, para a gente não precisar escrever frequência simples ou frequência absoluta dentro de uma tabela, já que é um nome muito grande, foi colocado um símbolo que representa esse nome, e esse símbolo é o FI. Esse FI pode ler F de índice I ou frequência da classe I. Dá no mesmo, tá, pessoal? Quanto à classe de maior frequência e a classe de menor frequência, denominamos a classe de maior frequência, ou modal, só abrindo um parênteses aqui, não sei se vocês se lembram lá do ensino médio, quando a gente estuda estatística, a gente estuda a moda. Aliás, a gente vai ter essa matéria aqui também, mais à frente um pouquinho, mas vamos ter. Moda é aquele número que mais está se destacando, aquele mais frequente, ali dentro da amostra, ali dentro da classe, ali dentro da tabela, enfim. Então, nós temos a classe de maior frequência, em que se verifica o maior número de frequências, foi isso que eu disse, e analogamente de menor frequência, aquela em que se verifica o menor número de frequência, que é o oposto, aquela que menos aparece. Classe de maior frequência e classe de menor frequência. A soma de todas as frequências é representada pelo símbolo do somatório, que é esse sigma aqui, o nome dessa letra grega sigma, mas a gente fala izinho, todo mundo fala izinho. Então, nós temos aqui o somatório da frequência, que obviamente, que aqui embaixo está falando, é evidente que somatório da frequência igual a n. Esse n aqui é o somatório de todas as frequências que fica na tabela. Então, a gente pode representar pelo n, que também é o valor total da minha amostra, E para essa distribuição de estudo temos somatório da frequência igual a 40. Esse 40 aqui diz respeito às tabelas anteriores, que eu acho que eu até passei para vocês nas aulas anteriores, tá? Mas pode ser qualquer número aqui, dependendo da tabela que for. Se a tabela lá, o somatório de todas as frequências for 50, que vai ser 50. Se for 60, que vai ser 60. Enfim, e aí sucessivamente. Só mesmo para ilustrar, que eu achei pertinente, voltando àquele lá que estava falando que o somatório da frequência é 40, aqui está um exemplo para vocês que o somatório da frequência é igual a 40. Eu tenho aqui, vou só pegar aqui o marca-texto, aqui ó, somatório da frequência igual a 40. Por quê? Eu fui somando toda essa frequência que está aqui, somando tudinho, e no final isso dá 40. Então, eu posso representar que a somatória da minha frequência é igual a 40. Quanto ao número de classes, a primeira preocupação que temos na construção de uma distribuição de frequência é a determinação do número de classes, a amplitude e os limites dos intervalos de classe.
Quando o resultado não é exato, devemos arredondá-lo para mais. E aí ele vai dando um exemplo embaixo, mas isso é muito pertinente falar porque uma pessoa que está adentrando agora no mundo da estatística, um aluno de estatística, enfim, é muito comum ter essa dúvida, né? Como que eu vou construir a distribuição da minha frequência? Como que eu vou determinar? Como que eu vou fazer os limites do intervalo de classe? Porque na amostra os números estão soltos ali. Como que eu vou passar isso para uma tabela? E o aluno pode se sentir inseguro, mas é muito simples de fazer. Aqui embaixo ele usa até o exemplo para n, se lembrando que o n é o somatório, aquele todos os elementos da minha amostra, e igual a 6, amplitude aqui 173 menos 150, então aqui eu sei que o meu maior número é o 173, o meu menor número é o 150. Aí ele pegou isso daqui, dividiu por 6, né, que é a quantidade de classes que ele quer ter, e deu amplitude igual a 23 dividido por 6. Isso dá 3,8. E ele arredondou para 4, porque aqui se lembra que ele fala, ó, quando o resultado não é exato, devemos arredondá-lo para mais. Porque aí não tem problema se a minha classe lá, minha última classe, meu número, por exemplo, vai até 150. Mas a minha última classe lá ficou de até 151. Não tem problema eu ir um pouquinho para frente. Eu só não posso engolir esse número, entenderam? Então não há problema eu pular um pouquinho, passar um pouquinho lá na minha última classe. Eu só não posso engolir esse número. Com essas informações que temos aqui, nós temos 6 classes de intervalo igual a 6. 6 classes, que é o que ele determinou aqui em cima, de intervalos igual a 4. Eu não sei se eu falei igual a 6, mas se eu falei igual a 6, me perdão. É igual a 4, que é a continha que a gente fez aqui. Tudo certinho? Sobre a frequência simples ou absoluta, que é o que a gente já falou, né? São os valores que realmente representam o número de dados de cada classe. O somatório da frequência é igual a n, então o somatório da minha frequência tem que ser igual ao total da minha amostra. Se eu tenho lá 40 alunos, meu somatório da frequência tem que dar 40. Se eu tenho 35 bolinhas, o somatório da minha frequência tem que ser 35. E aí sucessivamente. Frequência relativa. Só um adendo. Frequência simples ou absoluta, eu já falei isso, mas só para reforçar, é representado pela letra Fi. Já a frequência relativa é representada pela letra Fri. Tudo bem? Significa frequência relativa de I. São os valores das razões entre as frequências simples e a frequência total. Razão, gente, é divisão. FRI igual a FI dividido pelo somatório de FI. Então, FRI, frequência relativa, é igual à minha frequência dividido pelo somatório da minha frequência. Então, por exemplo, lá, dentro da classe, sei lá, 2, a minha frequência é 5 e o somatório da minha frequência é 40, usando o número da tabela passada, só mesmo para ilustrar. Então, é 5 dividido por 40. E depois, classe 3, o número é 8. 8 dividido por 40 e assim adiante. É bem simples de fazer. A frequência acumulada ela é representada pela letra F maiúsculo e I. Chama-se frequência acumulada de uma classe a soma da frequência absoluta da classe com as das classes inferiores. Aí aqui ele dá o exemplo. Fk igual a F1 mais F2 mais F3, enfim, assim adiante, infinito. Ou Fk igual a somatório de Fi, parênteses, I igual a 1, 2, 3, 4, assim adiante. Então, vou pegar o valor da minha frequência lá na classe 1, vou somar com a da classe 2, aí eu somo com a da classe 3, eu vou somar com a da classe 4, enfim, e aí até o finalzinho da tabela. E a frequência acumulada relativa é a mesma coisa da frequência relativa, só que aqui a gente vai trabalhar dentro da tabela da acumulada e não da simples, ok? É representada pela letra F maiúscula, RI. É a frequência acumulada da classe dividida pela frequência total da distribuição. A formulazinha aqui, F maiúsculo RI igual a FI dividido pelo somatório de FI.
Então, aqui a gente vai pegar as frequências acumuladas e vai dividir pelo somatório total da frequência, e assim sucessivamente, da classe 1 dividido pelo somatório total, da classe 2 dividido pelo somatório total. É importante ressaltar que o próprio título dá uma dica de como fazer isso daqui. F maiúsculo só vai trabalhar com F maiúsculo. F minúsculo, que não temos aqui, no caso é do slide passado, só vai trabalhar com F minúsculo, entendeu? Eu não posso usar um dado do F maiúsculo aqui, por exemplo, e misturar com um F minúsculo, porque aí você vai errar a sua tabela. Frequência acumulada trabalha com frequência acumulada. Frequência simples trabalha com frequência simples. Tudo bem? Aqui está uma ilustração de como que foi feita a tabela. Aqui temos a frequência, que isso daqui é um dado que o texto vai dar para você, provavelmente. O XI, que nós sabemos que é a média, né? Que eu ensinei na aula passada. Frequência relativa de I, aí a gente vai pegar, é aquilo que eu falei, a gente pega a classe, divide pelo total, aí dá esse número, aí depois vai embaixo. Pega essa classe aqui, a frequência dessa classe aqui, perdão, divide pelo total, aí dá esse número aqui. Depois pegamos aqui a frequência dessa classe, dividimos pelo total, dá esse número aqui. E assim até terminar. O somatório disso daqui tem que dar 1, tá, gente? Porque esse 1 aqui corresponde a 100%. Deu 1 aqui, provavelmente você fez isso tudo aqui certinho, ok? Frequência acumulada é muito simples, só para ilustrar mesmo aquilo que eu já falei. A primeira classe repete, a frequência da primeira classe eu vou repetir, depois eu vou somar. 9 com 4 dá 13, 13 mais 11, 24, 24 mais 8, 32, 32 mais 5, 37, 37 mais 3, 40. Esse número aqui tem que dar igual ao meu somatório aqui embaixo. Deu certinho? Provavelmente você fez certinho também. E a frequência relativa é a mesma coisa daqui, só que você vai trabalhar com acumulado agora. 4 dividido por 40, 0,1. 13 dividido por 40, tal. 24 dividido por 40, tal. Aí vai indo até terminar. O último número aqui tem que dar também 1, porque equivale a 100%. Você feito isso, e aqui deu 1, aqui deu o somatório lá da sua frequência, aqui deu 1 também, provavelmente você fez tudo aqui certinho. A não ser que você tenha feito alguma coisa aí que o somatório deu certo, mas aqui no meio está errado. Mas 90% dos casos, se você deu, se na sua tabela deu esses números aqui, deram esses números aqui, perdão, provavelmente está certinho, ok? A representação gráfica da distribuição de frequência. A gente vai terminar por aqui hoje. É como eu disse para vocês, aqui já é uma matéria aspas nova, então eu não vou poder me alongar muito aqui, até porque o nosso tempo é contado. Mas na próxima aula a gente já pega isso daqui e engata de uma vez só. É bom que também não tenha interrupções, ok? Mas as representações gráficas podemos ter uma distribuição de frequências, que pode ser representada graficamente por histograma, polígono de frequência acumulada. São bem simples de fazer, não há mistério, mas é bom prestar atenção porque se a gente desenha o gráfico errado, a gente pode passar uma informação falsa, uma informação que não é fidedigna com aquela tabela que a gente fez. Então, a gente errando o gráfico, a gente erra tudo, porque o gráfico é a ilustração assertiva para o consumidor final ter um vislumbre total dali da sua pesquisa, sem precisar ficar destrinchando ali a sua tabela. Então é importante o seu gráfico ser muito claro, coeso, assertivo e fiel à sua tabela, ok? Na próxima aula a gente começa a trabalhar esses temas aqui. Nós construímos qualquer um dos gráficos mencionados utilizando o primeiro quadrante do sistema dos eixos coordenados cartesianos ortogonais. Na linha horizontal, eixo das abscissas, colocamos os valores da variável, e na linha vertical, eixo das ordenadas, as frequências. Isso daqui eu ensinei também para vocês numa aula passada aí, não sei se foi a aula 2, mas acho que foi a aula 2, 1 ou 2, foi uma das duas, provavelmente a 1.
que eu fiz, peguei na internet um modelo do sistema cartesiano, ele dividido por 4. Eu falei ainda que a gente utilizava ali um quadrante, aquele quadrante ali a gente ia fazer as nossas tabelas. Foi na aula que eu ensinei, nas tabelas não, os gráficos. Foi na aula que eu ensinei para vocês os tipos de gráficos que existem. Então, qualquer coisa, se vocês não entenderam isso daqui que está escrito, dá uma conferidinha lá que eu expliquei bastante, mostrei vários tipos, dei uma ênfase bem legal em cima do sistema cartesiano, tá ok? Então, gente, eu agradeço a atenção de vocês. Siga ali a UGB nas páginas, provavelmente essa semana ainda vai sair no YouTube essa aula. Eu agradeço a atenção de todo mundo, ok? A próxima aula a gente já entra com os gráficos e fazemos alguns exercícios, algumas coisas assim para ilustrar bastante. Um abração, até mais a todo mundo.